Finalmente nós estamos começando a conseguir respirar de novo, né? Estamos tendo tempo para respirar. De acordo com a live do Atila que eu assisti ontem, recomendo todo mundo assistir também, parece que a nossa situação aqui do Brasil está boa comparada com muitos outros países do mundo. A gente não vem detectando um aumento de casos muito acentuado todos os dias e o número de mortes diárias também vem caindo já há bastante tempo. E isso se dá principalmente por causa da vacinação, né? O Brasil já está chegando aí a mais de 50% das pessoas com as duas doses completas e chegando a 70 e poucos por cento que já tomaram pelo menos a primeira dose. Inclusive já ultrapassamos os Estados Unidos nesse sentido, que ainda estão ali com mais ou menos 60% da população vacinada e estão implorando para as pessoas irem se vacinar, mas elas não vão de jeito nenhum. Os caras estão oferecendo transporte gratuito, entrada para estádio, maconha e até tipo cupom de $100 para as pessoas irem se vacinar, mas elas não vão. De jeito nenhum, isto é um plano maligno da China para dominar o mundo. Né? O movimento anti-vax lá come solto, galera. Ele é financiado por organizações multimilionárias muito bem estruturadas, igual nós conversamos neste vídeo aqui. Já que no Brasil, como bem disseram por aí, né, parece que o movimento não pega muito bem, porque nós já temos uma grande cultura de pegar filas gigantescas para pegar algo de graça, então é melhor ainda. Ah, meu filho, de graça, ó, até injeção na testa. Injeção tudo bem, mas não vem com esse laser na minha testa não, ó. Bota aqui no braço que a gente sabe que não funciona, mas faz assim mesmo. Nós temos um histórico de campanhas de vacinação, né, com o nosso mascote Zé Gotinha, assim como o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que sem dúvidas foi fundamental para a gente conseguir lidar com a pandemia e avançar nesse plano de vacinação. Porém, é hora da gente respirar um pouco, mas ainda é cedo para a gente comemorar, porque apesar de estarmos nessa situação agora, o Brasil foi considerado sem dúvidas um dos piores desempenhos globais na forma de lidar com a pandemia. Alguns países tiveram um ótimo desempenho, né, no objetivo de conter o vírus, fazer com que o vírus não infecte novas pessoas e que a gente rastreie ele, não deixe que ele entre dentro das suas fronteiras. Outros não tiveram muito sucesso nisso, mas pelo menos se esforçaram, né? Pelo menos tentaram fazer essa contenção do vírus para proteger a população. E o Brasil foi numa terceira via. Que segurar o vírus que nada, gente. O que a gente tem que fazer é deixar esse vírus circular. Olha só, a pandemia vai ser igual chuva. Uma hora vai todo mundo ter que se molhar. Pois é, nós fomos na direção insana de ter um estado que está jogando a favor do vírus para aumentar a disseminação ao invés de tentar proteger a população. Ô senhor, dá licença, eu ouvi falar que tem uns prefeito e governador aí querendo fazer política de isolamento social. Ué, mas como assim? Assim não vai dar, assim não vai ter como não, ó. Confisca esses guarda-chuva de todo mundo, que eu já falei que é pra todo mundo se molhar. Ele tá certo, pô, vai morrer umas 5, 6 mil pessoas, mas é a vida. E aí morreram mais de 600 mil pessoas, fazendo a gente chegar a atingir uma média de mortes ali de mais de 3 mil pessoas por dia, fazendo o Brasil ser considerado uma ameaça global à saúde pública por a gente ter principalmente se transformado em um verdadeiro caldeirão de novas variantes da Covid. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, é uma iniciativa financiada pelos próprios seguidores. E aí, estão gostando da transformação que eu tô fazendo aqui nesse cenário? Aos pouquinhos a gente vai melhorando e bora, porque hoje nós vamos falar sobre a Covid. Essa ideia da imunidade de rebanho ela é uma completa de uma aberração em vários sentidos. Primeiro que a vida das pessoas tem que ser prioridade máxima nas políticas que a gente desenvolve, né? Nós temos que cuidar da vida das pessoas, nós temos que proteger a vida das pessoas. Essas vidas não podem ser, tipo, negociáveis dentro de algum tipo de projeto de fins justificam os meios. Olha, essa conta aqui da Previdência não tá batendo, né? A gente tem muito velho no Brasil, né? Se não tivessem tantos velhos, seria mais fácil. Né? Imagina só que loucura sair matando as pessoas porque vai ser bom pra maioria. E além disso, mesmo seguindo nesta visão meio macabra, que foi bastante repercutida de nós temos que salvar a economia, né? Desde o início da pandemia já estava muito claro que a forma de fazer isso era salvando vidas. Cada pessoa tem o seu valor, né? Ela tem um papel fundamental na sociedade, então deixar essas pessoas saírem morrendo adoidadamente gera um dano irreparável na sociedade. E mesmo quem se infectou e conseguiu sobreviver, né, que já é uma parcela bem grande, não necessariamente saiu curada dessa história. Muita gente desenvolveu sequelas que a gente não faz ideia de quanto tempo vai demorar para elas conseguirem se recuperar disso. Mais especificamente, um estudo de Oxford demonstrou que cerca de 1/3 das pessoas que foram infectadas pela Covid desenvolveram algum tipo de sequela, algum tipo de sintoma que duraram ali até os 6 meses. E aí isso inclui perda da capacidade respiratória, né? Porque o vírus se dissemina muito pelos pulmões, isso inclui dores de cabeça crônicas, isso inclui fadiga, ansiedade, teve gente que ficou sem sentir cheiro, sem sentir o
gosto das coisas por um tempão, falando que o café fica com cheiro de merda. Que comida gostosa, eu adoro esse gostinho de nada. E isso sem contar sequelas a longo prazo, né, que podem vir a surgir em outros órgãos que a gente ainda não tem conhecimento. Ainda tinha uma galera aí levantando e compartilhando como se fosse algum tipo de troféu o placar de curados. Placar de curados. Como se existisse algum tipo de mérito, né? A pessoa ter se infectado com uma doença horrível que poderia ter sido evitada, que deveria ter sido evitada, mas ela acabou sobrevivendo e correu ainda o risco de ter ficado com alguma sequela grave pra vida. Mas vamos comemorar! E os doidão lá comemorando pra tentar abafar a quantidade gigantesca de mortes que estavam acontecendo todos os dias. E aí tem um outro ponto que eu considero muito importante pra compreender um pouco dessa problemática toda, dessa cagada monstruosa que fizeram, mas para isso você tem que ter um pouquinho de um conhecimento básico de biologia que eu vou tentar passar aqui para vocês. Para a vida se propagar e ela conseguir continuar existindo ao longo de muitas gerações, ao longo de bilhões de anos, o que ela faz é se replicar, ela se reproduz, ela cria um outro ser parecido com o anterior para continuar esta missão. E este novo ser, ele se forma através de um código que é passado à frente, conhecido como DNA. O problema é que quando esse DNA se replica, ele não necessariamente consegue fazer uma cópia idêntica anterior. Muitas das vezes, alguma partezinha dele aparece um pouquinho diferente, e é isso que nós chamamos de mutações. O que significa que todas as vezes que o DNA vai se replicar, existe uma chance dele sair um pouquinho diferente da versão anterior. Na maior parte das vezes, essas mutações não fazem muita diferença na vida do ser, né? Elas ficam ali armazenadas, mas não causam nenhum efeito de modificação no organismo. E muitas das outras vezes, essas modificações podem prejudicar o organismo, né, trazendo mau funcionamento, uma peça que não encaixou direito. Já em casos mais raros, essas mutações podem acabar te trazendo alguma nova habilidade, pode acabar te deixando com uma nova aparência ou te fazendo ser mais veloz, mais rápido, qualquer coisa que facilite que você consiga se reproduzir e passar essa sua genética adiante. É por isso que nós não podemos, por exemplo, abusar dos antibióticos que nós temos. Porque, por exemplo, se a gente tem uma amostra ali de 1000 bactérias, tá? E eu tô inventando esses números aqui para vocês conseguirem compreender. Essas bactérias estão causando uma infecção dentro do seu organismo. E o que a gente faz é te fornecer um antibiótico que vai atuar gerando uma reação química nessas bactérias, eliminando-as do seu organismo e te curando desta infecção. Só que nem sempre todas essas bactérias vão morrer com esse antibiótico. Às vezes, 5 delas ali, por alguma razão, tinham alguma mutação, tinham alguma característica ali no seu organismo que fez com que elas sobrevivessem ao antibiótico. Isso vai trazer para elas uma vantagem naquele ambiente e elas vão continuar se reproduzindo e vão se tornar as próximas 1000 que dessa vez vão ter mais resistência ao antibiótico que você vai querer usar para se tratar. E aí se a infecção voltar e você for utilizar o mesmo antibiótico para tratar, pode ser que você tenha dificuldades, porque afinal de contas aquelas bactérias que estão ali agora já são de uma nova geração, uma geração com mutações que trouxeram resistência a este novo antibiótico. E assim funciona a fodarástica evolução das espécies, né, com os organismos que foram capazes de sobreviver às pressões do meio e conseguiram se reproduzir, passando seu gene adiante e reproduzindo a próxima geração que vai herdar parte destas características que te permitiram sobreviver e se reproduzir. E toma-lhe azitromicina selecionando superbactéria! E apesar da discussão filosófica, né, dos vírus serem considerados seres vivos ou não, pelo fato deles não conseguirem se reproduzir só utilizando a sua própria estrutura e eles precisam invadir células e usar o maquinário dessas células para conseguir se replicar, eles também sofrem mutações e também estão suscetíveis a esse mesmo processo de evolução. E o vírus da Covid-19 ele ainda é de fita de RNA ao invés de DNA, o que faz com que ele tenha mais chances de sofrer mutações quando vai se replicar. O que significa que quanto mais vezes o vírus da Covid conseguir se desenvolver e se reproduzir dentro de alguma das nossas células, mais chance ele vai ter de gerar novas mutações e mais chance ele vai ter de que essas mutações tragam algum tipo de nova habilidade para ele. Uma habilidade que traga vantagens, superpoderes, né? Que faça ele conseguir, por exemplo, se espalhar muito mais rapidamente entre as outras células. Rapaz, o que foi isso?
aquela ali eu acho que é a variante Gama. Então mesmo com todas as gigantescas aberrações dentro dessa proposta de uma imunidade de rebanho, ela ainda está lidando com a hipótese de que o vírus vai permanecer o mesmo até o final deste processo. As pessoas estão se molhando, a pandemia já vai acabar. E aí você não leva em consideração o constante processo de evolução do vírus, que está ali sofrendo um monte de mutações enquanto vai infectando as pessoas e pode acabar desenvolvendo novas habilidades para se tornar mais infeccioso, mais letal e até para começar a burlar o sistema de defesa das pessoas ou até as vacinas e voltar a reinfectar todas aquelas pessoas novamente. E os cientistas, em busca de compreender esse processo evolutivo, foram isolando essas amostras e coletando e dando nome a elas. No início da pandemia ganharam destaque a B1128, a B1133, que dominaram o cenário nacional. Depois surgiu a P2 aqui no Brasil, que também ganhou relevância nas infecções, até que surgiu a P1, que foi isolada inicialmente lá em Manaus, que, meu irmão, esta aí foi braba demais. A OMS nomeou ela de variante Gama e, meu irmão, ela tem um conjunto de mutações que faz com que ela se espalhe muito mais rapidamente e ela se espalhou pelo país inteiro, chegando a dominar completamente vários estados e sendo identificada em 9 a cada 10 casos de Covid no país, levando a um aumento bizarro de novas infecções que a gente detectou na segunda onda no país no final do ano passado. Agora achei interessante um estudo que saiu esses dias na revista Viruses, com pesquisadores brasileiros inclusive, que resolveram coletar o genoma de cerca de 17 mil amostras da Covid-19 nas 5 regiões aqui do Brasil. E eles perceberam que o Brasil, meu irmão, virou um mar de mutações e de novas linhagens, um verdadeiro caldeirão. Quando fizeram uma pesquisa parecida na Europa, eles detectaram cerca de uma linhagem de mutação para cada 1.046 amostras analisadas. Já que no Brasil foi detectada cerca de uma linhagem de mutação a cada 278 amostras. Isso aí dá um total de quase 3 vezes mais mutações sendo encontradas nas amostras aqui do Brasil. A real é que o Brasil se tornou um polo para as novas mutações de Covid pelo mundo. O vírus aqui ficou se replicando tanto no corpo de tanta gente que a gente virou uma espécie de fábrica de novas linhagens. Inclusive eu vou deixar aqui um gráfico muito interessante associado a Fiocruz, mostrando a relação entre essas linhagens, a relação de parentesco entre elas, de todas essas principais variantes que surgiram aqui no Brasil ou entraram de fora, vieram para cá, que estão circulando por aqui. A nossa situação parece que só é comparável com a África do Sul e mais recentemente com a Índia também, ambos países que também não conseguiram fazer algum tipo de isolamento, que não tiveram muito sucesso na contenção do vírus e acabaram sendo responsáveis pela geração de muitas e muitas mutações e novas linhagens acima da média mundial. Aquelas variantes que se tornam mais perigosas, que conseguem ser mais transmissíveis, burlar nosso sistema imunológico, elas são classificadas como variantes de preocupação e hoje a OMS classifica elas como a Alfa, que surgiu em setembro de 2020 no Reino Unido, a Beta, que surgiu em maio de 2020 na África do Sul, a Gama, que surgiu em novembro de 2020 no Brasil, e a Delta, que surgiu na Índia em outubro de 2020 e tá fazendo um estrago no mundo, meu irmão. Inclusive já com indícios de causar reinfecção nas pessoas e que felizmente não está conseguindo ainda entrar com força aqui no Brasil, muito provavelmente por causa de uma questão de imunidade híbrida entre a infecção da Gama junto com a vacinação que nós estamos fazendo, mas nós não sabemos por quanto tempo que estas imunidades irão durar, por isso nós temos que tomar bastante cuidado ainda. Tá para sair um estudo ainda que ainda não passou na revisão de pares, mas já tá circulando em alguns portais de notícias e eu vou comentar aqui rapidamente com vocês. Esse estudo aqui tá sugerindo que se a gente analisar todas as linhagens que estão circulando por aqui e comparar quais que a gente importou, trouxe de fora das nossas fronteiras para dentro do Brasil e quais que a gente exportou, que a gente fabricou elas aqui dentro do nosso caldeirão de novas mutações que o Brasil se tornou, o estudo sugere que a gente exportou mais do que o dobro de linhagens do que nós recebemos pra cá. Toma Gama pra vocês, meu irmão, Gama! A gente exportou principalmente para outros países da América do Sul, pra Europa, depois pra Ásia, pra América do Norte, África e Oceania, meu irmão. Brasil exportando Covid pro mundo inteiro. Mas, novamente, esse estudo ainda não passou em revisão de
de pares, né? Então fiquem me seguindo aí nas redes sociais, porque assim que ele passar eu compartilho com vocês. E hoje eu vou recomendar pra vocês assistirem este vídeo aqui do canal, em que eu fiz uma análise sobre o discurso do presidente no começo da pandemia, ainda no ano passado, que eu tô analisando ponto a ponto do que tá sendo dito ali, porque é muito interessante fazer um antes e depois, pra gente ver quem é que tem compromisso com os fatos, quem é que tem compromisso com a ciência, com os estudos, pra gente reforçar um pouco a confiança do conteúdo que é passado aqui pra vocês, beleza? Tá tudo gravado, tá lá, minha opinião no começo da pandemia. E eu fiz também um outro vídeo na pandemia, que foi, sinceramente, um dos momentos mais difíceis da pandemia pra mim, que eu ainda tava muito perdido, muito tentando entender, eu e a sociedade inteira, né? Tentando entender o que estava acontecendo com o mundo. Eu fiz aquele vídeo pra tentar ajudar vocês, pra tentar organizar as ideias, e eu me orgulho muito de ter feito, porque se vocês forem lá ver, vocês vão ver como que eu estava bem fundamentado. É por isso que ciência é foda, meu irmão, porque ciência não dá palpite, ciência faz previsões baseadas em modelos explicativos muito bem fundamentados. Então fiquem próximos do que a ciência está dizendo, pois vocês terão muito mais segurança para compreender o mundo e para o futuro de vocês. Eu agradeço demais a todos os apoiadores que fazem esse nosso espaço aqui existir. Eu agradeço a todos vocês que vieram aqui acompanhar esse bate-papo aqui comigo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevem no canal, porque semana que vem tem mais. Demorou? Um grande abraço e valeu! Ah, e comenta aí embaixo o que vocês acharam também. Mua! Cadê o meu gostoso? Cadê o meu gostoso?